Estamos de volta mais uma vez, professor Lira Júnior, e hoje nossa aula, nossa história, será esse assunto aqui, ó, a pré-história. Hoje nós vamos falar sobre pré-história, aí começando uma sequência de aulas sobre história geral. Então, nosso primeiro assunto será esse, a pré-história. Galera do bem, antes de começarmos ao conteúdo de fato, antes de irmos ao conteúdo de fato, eu preciso, primeiro, delimitar as balizas cronológicas da pré-história. Quando começa, quando termina, porque isso didaticamente facilita a nossa compreensão. Então, pela divisão tradicional da história, né, a pré-história é um dos períodos mais longos. A pré-história durou milhões e milhões de anos. E começa exatamente com o surgimento dos primeiros hominídeos. Olha o termo que eu estou usando, primeiros hominídeos. Ela começa com o surgimento dos primeiros hominídeos e se estende até a invenção da escrita. É isso aí. A pré-história, portanto, galera do bem, começa com o surgimento dos nossos ancestrais mais antigos. Assim eles eram chamados, né, hominídeos. E se estende até a invenção da escrita. Quando então começa o período da história, começa a história de fato, porque antes da história é pré-história. Mas eu vou explicar isso já já, hein? Eu vou explicar isso já já. E aí ela começa assim, dessa forma, começa com o surgimento dos primeiros hominídeos, termina com a invenção da escrita. Essa é a pré-história. É o período de tempo mais longo da história, durou milhões de anos. A pré-história durou milhões e milhões de anos. Ok? Mas antes, galera do bem, já fiz aqui a devida baliza cronológica da pré-história. Agora a gente precisa entender alguns problemas conceituais. Eu coloquei aqui, ó, problemas conceituais da palavra pré-história, do termo pré-história. Antes de adentrar o conteúdo, eu preciso esclarecer para vocês, até porque isso é questão de concurso, é questão de vestibular e às vezes embaralha a cabeça da galera. Eu preciso explicar então. Pré-história foi um termo criado por historiadores positivistas lá do século XIX. Eles é que criaram essa palavra para designar exatamente ao período de tempo que antecede a invenção da escrita. Lembra? Por isso que eu fiz questão de colocar para vocês, de estabelecer para vocês as balizas cronológicas da pré-história. Os historiadores positivistas que criaram esse termo, eles usaram-no para o período de tempo que antecede a invenção da escrita. Portanto, para esses historiadores, tudo aquilo que antecede a invenção da escrita não é pré-história, é pré-história. É antes da história. Observe aí o prefixo. Pré, antes, aquilo que antecede, aquilo que vem antes. Portanto, pré-história é algo que aconteceu antes da história. Portanto, galera, para esses historiadores, a pré-história não era história. Professor, o senhor agora bagunçou minha cabeça, encaraminholou, deu um nó no cérebro. E sabe por que eles diziam isso? Eu vou explicar. Eu vou ajudar você a entender, a compreender. Por que eles disseram que a pré-história era um período antes da história? Por que pré-história não é história? Simples. Porque estes historiadores diziam que para ter história, para existir história, é preciso ter escrita. Galerinha, escrita. Para eles, sem escrita não haveria história. Por isso, a história, para esses historiadores, só seria produzida, só seria criada, só existiria se houvesse documentos escritos. Sem documentos escritos não há história. Esses historiadores, de certa forma, fetichizavam. Eles tinham um certo fetiche pelo documento escrito. E sem documento escrito, portanto, para eles, a história não existia.
E como a pré-história foi um período onde não existiu documentos escritos, consequentemente, para esses historiadores, a pré-história não é história. Porque não tem documento escrito. Se você quiser entender melhor essas concepções teóricas da história, assista a live sobre as questões da UEMA. Eu tenho uma questão lá sobre exatamente o positivismo e eu dissequei a questão com a galera lá da live. Então depois você procura aí a live do YouTube, você vai encontrar lá uma questão sobre isso, sobre o positivismo, sobre a teoria da história, que isso é questão recorrente, principalmente nas provas da UEMA. Então, galerinha, por isso, a pré-história é exatamente, de acordo com os historiadores positivistas que criaram a palavra, e inclusive foram eles que também criaram a divisão da história em períodos, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, foram eles. Para eles, sem escrita, não há história. Só possui história quem domina a escrita, é isso que eles diziam. E como a pré-história, repito, foi um período onde não houve documento escrito, esses historiadores, então, consideravam esse período como um período antes da história, porque a história, de fato, só começa com a invenção da escrita, da antiguidade para cá, de acordo com eles. Mas aí, galerinha boa, a história passou por uma revolução de conhecimentos, de práticas, de pesquisa, de métodos. Novas escolas históricas surgiram, novos historiadores, novos pensamentos. E aí muita coisa mudou em relação à história. Muita coisa mudou. Por exemplo, alguns historiadores lá do início do século XX para cá passaram a revolucionar a ideia de documento. E aí, para esses historiadores, claro, o documento não era só apenas o documento escrito. Qualquer coisa produzida pelo ser humano se torna documento, mesmo que não seja escrito. Um desenho, uma pintura, uma escultura, aquelas pinturas das cavernas, as pinturas rupestres pré-históricas, tudo isso é documento, tudo isso fala, tudo isso grita história. Então, o documento escrito não é o único documento que deve ser analisado pelo historiador. Existe uma gama de documentos que precisam e devem ser analisadas, estudadas no fazer história, no processo de construção do conhecimento histórico. Portanto, o termo pré-história, de certa forma, está equivocado, está cheio de erros, equívocos, tá? E aí, claro, você vai me perguntar, professor, se ele está errado, por que a gente usa esse nome ainda hoje? É por uma questão didática, por uma mera questão didática, para facilitar a compreensão dos acontecimentos na linha cronológica do tempo, apenas por isso. Mas você tem que ter na sua cabeça, você precisa saber das limitações conceituais que essa palavra possui. Então, a partir de hoje, você vai falar pré-história, mas vai falar sabendo que é um termo equivocado e que está cheio de limitações exatamente por isso. Porque a pré-história, ao contrário do que imaginavam os historiadores positivistas, a pré-história é história. É isso aí, galerinha. Então, a pré-história é história. Pronto. Vendi meu peixe nessa parte. Vocês entenderam aí as limitações conceituais? Qualquer dúvida, me procure depois. E aí eu estarei por aí para tirar as dúvidas. Agora, dita as devidas recomendações sobre a palavra pré-história, vamos ao conteúdo, então, de fato. Galera do bem, olha só. Como eu disse a vocês, a pré-história começa com o surgimento dos primeiros hominídeos e vem até a invenção da escrita. Didaticamente, é um período dividido em 3 partes. Eu vou abordar a pré-história com vocês aqui a partir dos 3 períodos, né? É um período, eu diria que tripartite, dividido em 3 partes, em 3 subperíodos. A pré-história está dividida em período paleolítico, período neolítico e a idade dos metais. A idade dos metais. Comecemos então com o período paleolítico. Observe, a palavra paleolítico é grega. Muita coisa da nossa língua é grega. Então, paleos, em grego, significa antigo. Antigo, aquilo que é velho. Paleos.
E lítico, de litos, litosfera, lembra aí da litosfera, litos, que significa pedra. Portanto, galera, paleolítico, idade da pedra antiga. Idade da pedra antiga, idade da pedra velha, popularmente conhecido como idade da pedra lascada. Lascada não no sentido da palavra ou na conotação da palavra como vocês a conhecem. Lascada porque os primeiros grupos humanos desse período fabricavam seus instrumentos a partir de lascas de pedra. Lascas, pedaços. Eles quebravam as pedras para fabricarem seus instrumentos. Então não havia nenhuma sofisticação, não havia, digamos, nenhum acabamento aprimoroso nesses instrumentos, até porque a capacidade intelectual dessa galera era ainda muito limitada, então eles produziam instrumentos rudimentares, instrumentos muito grotescos ainda, mas eles já tinham capacidade de elaborá-los, de criá-los. E aí, idade da pedra lascada, pedra de lascas, pedaços de pedra. Joia, joinha, essa é uma das características primordiais desse período, tanto que batizou esse período com esse nome, Paleolítico. O Paleolítico, galerinha, começa com o surgimento dos primeiros hominídeos e se estende aí até, digamos assim, eu posso usar aí o descobrimento, né, do fogo, do uso do fogo como marco para delimitar esse período. Eu posso usar isso. Então ele termina, ele encerra no final do Paleolítico, o homem descobre, né, as técnicas de produção do fogo, de criar o fogo, de produzir o fogo. E isso é o Paleolítico, né? Ele demarca esse período. Perfeito? Então, sobre as teorias da origem da vida, isso é um assunto que eu vou deixar para o professor de biologia tratar com vocês, beleza? Para a gente não perder aqui muito tempo. Mas aí você sabe que existem diversas teorias, inclusive o criacionismo, que é defendido por várias religiões, e a teoria evolucionista do Charles Darwin, que escreveu, né, o seu famoso A Origem das Espécies, falando aí sobre a criação, não, falando sobre o surgimento dos primeiros seres vivos e a evolução deles. Né? A Origem das Espécies foi publicada em 1859 por Charles Darwin, mas essa parte das teorias, né, sobre a origem da vida eu vou deixar para a biologia explicar para vocês, tá bom? Joinha? Então, galera, começa aí. Essa é a primeira etapa, Paleolítico. Uma outra característica do período Paleolítico era a ideia do nomadismo. Professor, o que é nomadismo? Os primeiros grupos humanos vagavam constantemente em busca de alimento, de água. Eles não tinham local fixo para morar. Então, constantemente eles estavam migrando. Isso é nomadismo. Eles eram nômades. Tá? Uma outra característica é que eles eram caçadores e coletores, por uma razão muito óbvia, né? Viviam principalmente da caça e da coleta. Dominavam uma linguagem ainda muito rudimentar, sons guturais, desenhos feitos em cavernas, enfim, eles já dominavam a técnica de desenhar, de colocar lá os desenhos, as pinturas rupestres, enfim, eles já sabiam, já dominavam essa técnica. E aí, galerinha, no final do período paleolítico, o homem passa a dominar o fogo, domina o fogo. Claro, o domínio do fogo deu ao homem maiores poderes, inclusive sobre a natureza. Porque ao dominar o fogo, o homem passa também a dominar a natureza, dissipando a escuridão, se protegendo do frio e fabricando armas mais poderosas, e até mesmo usando o próprio fogo para afugentar animais mais fortes e de grande porte. O domínio do fogo deu ao homem domínio sobre a natureza, claro, e o homem aprendeu a fabricar o fogo, a fazer o fogo a partir da própria natureza. Não se sabe ao certo quando isso ocorreu, não se sabe ao certo quando isso aconteceu, mas acredita-se que através de acidentes naturais, como incêndios na mata, na floresta, provocado por raios
ele teria observado a existência do fogo e depois ele aprendeu a fabricar artificialmente esse fogo, né? E isso ocorreu aí já no final do período paleolítico. De certa forma, galerinha, o fogo tornou o homem mais poderoso. Não é à toa que muitas civilizações antigas possuem mitos sobre o fogo, mostrando aí como o fogo tornou o homem poderoso. Basta você lembrar aí do mito de Prometeu, lá da Grécia Antiga. Prometeu trouxe o fogo aos homens e, advertidamente, ele havia sido avisado pelos deuses de que se os homens possuíssem o fogo, os homens se tornariam poderosos, tão poderosos como os deuses. E por isso Prometeu foi punido lá. Se você sabe do mito, né, você está entendendo o que eu estou dizendo. E não fica à toa, né, galerinha? O fogo, né, deixou o homem, de certa forma, mais poderoso, mais forte, dominando a natureza, né? E aí, claro, essa foi as principais características do período paleolítico, né? Eu diria que o domínio sobre o fogo foi um ato transicional que fez com que o homem mudasse de estilo de vida e começasse uma nova fase da sua vida. E aí a gente entra no período neolítico, palavra grega também, grega e latina, lítica de litos, que é litos, pedra, e neo, palavra latina que significa novo, então pedra nova, conhecido como idade da pedra polida, porque nessa época os homens já tinham, os hominídeos, né, já tinham habilidades intelectuais para dar um acabamento mais sofisticado, mais primoroso aos seus objetos. As pedras já eram polidas, eles tinham a capacidade intelectual de produzir objetos mais com melhor acabamento, né, e já poliam as pedras, inclusive, fazendo instrumentos mais primorosos. Então é a pedra polida, o neolítico, período neolítico. E aí, galerinha, uma das características importantes desse período foi a descoberta da agricultura. O homem descobre a agricultura, ele aprende a plantar, a cultivar, a desenvolver sementes. E ele passa, então, a ter um domínio ainda maior sobre a natureza. Ele vai produzir o próprio alimento dele através da agricultura. A agricultura revolucionou o estilo de vida do homem pré-histórico, porque a partir daí ele deixa de ser sedentário e torna-se nômade. Perdão, me perdoe, eu vou me corrigir. Ele deixa de ser nômade e se torna sedentário, graças à agricultura. Ele se fixa em um único lugar, ele passa a viver em uma única região, porque agora ele não precisa mais vagar pelo mundo em busca de comida, em busca de água. Ele mesmo é capaz de produzir o seu alimento através das técnicas agrícolas, das técnicas de agricultura, né? Ele se sedentariza, se torna sedentário. E aí, galerinha, consequentemente, graças à agricultura, ele precisa de uma força maior, de uma força de tração animal maior, e aí ele passa também a domesticar animais, ele passa a criar animais, ele passa a desenvolver as técnicas de pastoreio. Isso tudo consequência da agricultura. E aí todas essas mudanças, a sedentarização do homem, a agricultura, o pastoreio, isso contribui para que ele se torne, para que ele fique sedentário. E todas essas mudanças, né, são chamadas, e foram chamadas por um arqueólogo chamado Gordon Childe, de revolução neolítica. A agricultura, o pastoreio, o sedentarismo foram profundas mudanças que causaram uma revolução na vida dos primeiros hominídeos, e essa revolução ficou conhecida como Revolução Neolítica. Joia, galera? Beleza? Perfeito, então? Belezinha? E aí, claro, o último período da história teria sido esse aqui, ó, Idade dos Metais. A Idade dos Metais. É um período
Imediatamente após a idade, ou melhor, a idade da pedra polida, o Neolítico, é o período marcado aí pela criação e pelo desenvolvimento de instrumentos feitos de metal, graças ao domínio das técnicas de metalurgia, a ciência, a arte dos metais. E isso, repito, só foi possível por causa do fogo. Por causa do fogo, Provavelmente, acredita-se que a primeira espécie a desenvolver o fogo, provavelmente, teria sido o Homo habilis. O Homo habilis teria sido a espécie de hominídeo que desenvolveu o fogo. Né? E graças ao fogo, a metalurgia. E graças à metalurgia, o desenvolvimento de armas poderosas, como ferro, como cobre, armas de ferro e de cobre. Porque aí o homem, com o fogo, passou a fundir, a derreter os metais e moldar os metais de acordo com a sua vontade e necessidade, produzindo aí armas mais poderosas. Então as armas de pedra foram abandonadas, as armas de ossos também, eles passaram a fazer armas agora de ferro, de metal, o que deu a eles poder maior, inclusive para caçar animais de porte maior, porque agora eles tinham armas mais poderosas, mais fortes. Joia? Então e aí para a gente fechar, se o Homo habilis desenvolveu o fogo, criou as técnicas de produção do fogo, né? O Homo erectus, é esse o nome, Homo erectus, o homem ereto, porque passou a caminhar de maneira autônoma sobre os dois pés. O Homo erectus foi o primeiro, pelo menos de acordo com pesquisas arqueológicas, foi o primeiro a deixar a África. Porque pela teoria da evolução, os primeiros hominídeos surgiram no continente africano. E aí o Homo erectus foi a primeira espécie, né, a conseguir abandonar o continente africano e povoar outros continentes. Não esqueça, Homo erectus. O Homo erectus, por ser independente, por ter uma maior autonomia para caminhar sobre os dois pés, ele então tinha resistência para caminhar longas e longas distâncias, e quilômetros. Então, por isso, provavelmente foi o carinha que deixou a África e literalmente ganhou o mundo. É isso aí, galera, o Homo erectus. Aí do Homo erectus veio, né, descendeu o Homo neanderthalensis, ou o homem de Neandertal. Foi a primeira espécie que se desenvolveu fora do continente africano. Homo neanderthalensis, o homem de Neandertal. Descendente direto do Homo erectus. Belezinha, galera? Então a gente vai dar um break aqui agora e vamos agora responder algumas questões sobre o nosso conteúdo de pré-história. Beleza? Então, galera do bem, vamos lá. Algumas questões sobre pré-história agora, para a gente fixar o conteúdo na cabeça ou virar o cabeção de vez. Vamos lá. Questão de número 1 diz assim: no dia 2 de setembro de 2018, um incêndio de grandes proporções destruiu o prédio histórico e parte significativa do inestimável acervo do Museu Nacional, localizado na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Entre outras, a comunidade científica brasileira lamentou a perda de múmias egípcias, amostras de plantas nativas coletadas ainda no período do Império, o raro fóssil do dinossauro Santanareptor placidus e o crânio que pertenceu à mais antiga habitante humana conhecida da América do Sul, batizada de Luzia. Em 19 de outubro de 2018, contudo, uma notícia foi largamente comemorada. Dado como perdido, o crânio de Luzia foi encontrado entre os escombros do prédio incendiado. O crânio é considerado uma peça fundamental para o estudo da pré-história brasileira. Por quê? E aí eu aproveitei o assunto de pré-história para colocar aqui para vocês uma questãozinha sobre a pré-história do Brasil. Por que não? Quem disse que a nossa história começa em 1500? Quem disse? Né? Os historiadores positivistas aqui disseram isso. Mas não, galera, a nossa história não começa em 1500, a nossa história começa muito antes. Muito antes. Então, por que o crânio de Luzia é importante para a nossa pré-história? Por quê? Letra A.
A sua constituição indica que o povo de Luzia adotava uma dieta exclusivamente herbívora. Não. Luzia era Homo sapiens, como nós, como todos nós. Ela era. E por ser Homo sapiens, é lógico que Luzia não era herbívora. Lógico que não. Acredita-se que Luzia chegou aqui à América por volta de 12 mil anos atrás. Por volta de 12 mil anos atrás. Essa é a data mais aceita pelos pesquisadores, né, para o povoamento da América. Então acredita-se que a América começou a ser povoada há mais ou menos 12 mil anos atrás. Essa é a data mais aceita, galerinha. Então, não é letra A. Letra B. É uma evidência utilizada nas pesquisas que buscam desvendar a origem dos primeiros povoadores da América. Pode ser. Vamos deixar a letra B em stand-by. Eu sempre digo, nunca se afobe e pense, por mais que você ache que esteja correto, e marque de cara a questão. Leia a questão até o final, inclusive todas as assertivas. Então, vamos deixar a letra B em stand-by. Vamos para a letra C. A sua descoberta confirma a teoria segundo a qual os primeiros hominídeos do gênero Homo conviveram com dinossauros não avianos. Essa aqui é uma viagem. A letra C não pode ser hipótese alguma, nunca, jamais. Seres humanos e dinossauros nunca conviveram, nunca. Não é letra C. Letra D. O tamanho de seu crânio e a datação de sua ossada sugerem que o povoamento humano da América ocorreu há cerca de 3,5 milhões de anos. Também não. Eu acabei de falar para vocês, acredita-se que Luzia chegou aqui na América entre 10 e 12 mil anos atrás. Essa é a data mais aceita. Então não é letra D. Letra E. Foi possível concluir, por meio de exames de seu DNA, que os povos pré-históricos tinham uma expectativa de vida superior à dos homens modernos. Também não, galerinha. Os povos pré-históricos viviam muito menos do que nós. Acredita-se que a expectativa de vida desses povos não chegava a 30 anos. Não chegava a 30 anos. Então não é letra E. A resposta certa seria letra B. Letra B de bucéfalo, o nome do cavalo de Alexandre o Grande. É uma evidência utilizada nas pesquisas que buscam desvendar a origem dos primeiros povoadores da América. Por isso que Luzia é importante. Inclusive o nome dela foi dado em homenagem a Lucy. Lucy, um fóssil de australopiteco encontrado na África e que viveu mais ou menos no continente antigo, né, no berço da humanidade. Lucy viveu há mais ou menos 3,5 milhões de anos atrás. Então, galera do bem, a resposta aí seria a letra B, sem medo de ser feliz. Segunda questão, vamos lá para a segunda. Em 1972, a equipe do arqueólogo Richard Leakey encontrou nas imediações do lago Turkana o crânio e os ossos de um Homo rudolfensis, de mais ou menos 1.900.000 anos. Essa espécie teria coabitado o território africano ao mesmo tempo em que 3 outras espécies, o Homo habilis, lembrem aí, o Homo habilis, quem criou o fogo, o Homo erectus, a primeira espécie a sair da África, e o Paranthropus boisei. Em 1974, pesquisadores descobriram na Etiópia um fóssil de 3.200.000 anos, ao qual apelidaram de Lucy. Acabei de falar dela aqui agora, é Lucy. Em 2017 foram publicadas pesquisas a respeito de fósseis de Homo sapiens encontrados no Marrocos, os quais contariam com cerca de 300.000 anos. Homo sapiens, 300.000 anos. Estas descobertas foram essenciais para o desenvolvimento de pesquisas a respeito da evolução de espécies, pois elas poderiam ser referentes aos antepassados diretos da espécie humana. A este respeito, é correto afirmar, letra A, galera boa, letra A diz assim: a descoberta de 2017 refuta a teoria de que a origem da vida humana seria na África, deslocando-a para a Península Arábica. O que foi descoberto em 2017? Aí você volta para o enunciado da questão, é por isso que eu digo, leia sempre com cuidado.
Volte para o enunciado e veja lá. No finalzinho, em 2017, foram publicadas pesquisas a respeito de fósseis de Homo sapiens encontrados no Marrocos, os quais contariam com cerca de 300 mil anos. Então, a descoberta de 2017 refuta a teoria de que a origem da vida humana seria na África, deslocando-a para a Península Arábica. Isso aqui é uma pegadinha, galera boa, é uma pegadinha. Porque o Marrocos fica onde? Onde fica o Marrocos? A questão diz que foram encontrados no Marrocos. O Marrocos fica na África, norte da África. Aí, às vezes a galera imagina assim, o Marrocos, a galera lá fala árabe, a galera lá é muçulmana, então é Arábia, aí marca a letra A, mas não é letra A. Marrocos fica na África, norte da África. Então, muito pelo contrário, né? A questão aí confirma a ideia de que os primeiros grupos humanos surgiram no continente africano, na África. Muito bem. Agora, essa pesquisa tem uma informação importante, porque até então acreditava-se que a nossa espécie havia surgido há 190 mil anos. E esses fósseis encontrados no Marrocos em 2017 muda essa data, porque são fósseis mais antigos. Ou seja, então a gente pode dizer que a nossa espécie, Homo sapiens, surgiu há muito mais tempo, surgiu há 300 mil anos. Galera boa, é isso aí. Letra B, diz assim: os seres humanos que habitam a África, a América e a Europa não fazem parte da mesma espécie. Os seres humanos que habitam a África, a América e a Europa não fazem parte da mesma espécie. Claro que fazem! Eu disse para vocês que o primeiro carinha que deixou a África foi o Homo erectus. Depois veio o Homo neanderthalensis, o homem de Neandertal. A nossa espécie surgiu já fora da África. Nós, Homo sapiens, surgimos fora da África e somos descendentes diretos do Homo neanderthalensis. Portanto, todas as espécies que se espalharam pelo mundo inteiro, América, Ásia, enfim, são descendentes da nossa espécie, Homo sapiens. E aí, galerinha, o que ele diz? Não fazem parte da mesma espécie. Está errado, fazem. Homo sapiens, a galera que povoou o mundo, Homo sapiens. Então não é letra C, ou melhor, perdão, não é letra B, a gente estava lendo a letra B. Agora vamos ler a letra C que diz assim: é consensual para a comunidade científica a afirmação de que a espécie humana é originária do continente africano. Essa está com cara de correta, até agora sim. Mas vamos ler a última assertiva. Vamos deixar a letra C em stand-by. Letra E, ou melhor, letra D. Não existem consensos a respeito de qual continente teria se originado a espécie humana. Não, existe um consenso. E eu já falei para vocês, esse consenso é de que os nossos antigos ancestrais, os nossos ancestrais mais antigos, nasceram na África, surgiram na África. E a letra E, o Homo sapiens é evidentemente anterior ao Homo rudolfensis. Também não. A nossa espécie é a mais recente, é a mais atual. Nós somos os seres mais evoluídos, inteligentes. Homo sapiens significa homem inteligente, homem sábio. Nós somos assim, galerinha. Então, é por isso que a gente tem essa cabeça brilhante aí que mamãe nos deu, porque nós somos inteligentes. Mas olha só, não é letra E nem letra D. E aí, claro, a gente fica com a letra C, lógico. A resposta correta seria a letra C. É consensual para a comunidade científica a afirmação de que a espécie humana surgiu, nasceu na África. É originária do continente africano. A África é o berço da humanidade. É isso aí, galera. E para a gente fechar, vamos para a terceira questão, que diz assim: aproximadamente 12 mil anos atrás, a última era glacial chegava ao fim. Nesse período, os grupos humanos da região do chamado Crescente Fértil já haviam aperfeiçoado o uso de ossos, madeira e marfim para fabricar agulhas com furos, arpões, lanças, pontas e garfos. E usando pedras polidas, começaram a fabricar enxadas, foices, pilões e machados, inaugurando um período que chamamos de Neolítico. O período Neolítico.
Esse período é caracterizado principalmente pelo quê? Vamos lá, o que caracteriza o período neolítico? A descoberta do fogo e a invenção da escrita. A invenção da escrita, sim, marca o fim do neolítico. Mas a invenção do fogo, a descoberta do fogo, ocorreu no final do paleolítico. Então, galera boa, não é a letra E. Ou melhor, não é a letra A, não é a letra A. Letra B, descoberta da fundição dos metais e pelo surgimento das primeiras cidades. Descoberta da fundição dos primeiros metais e pelo surgimento das primeiras cidades, né? Aí é a questão controversa, por isso que eu coloquei essa questão para vocês, né? Porque muita gente segue a sequência cronológica, idade paleolítico, neolítico, idade dos metais. Na verdade, galera do bem, os primeiros hominídeos começaram já a desenvolver técnicas de fundição do metal ainda do período paleolítico. Ainda no período paleolítico, E acredita-se que o primeiro metal dominado pelo homem tenha sido o cobre. É o cobre. Então, a partir daí, ainda no paleolítico, ele começa a desenvolver essa técnica. Claro que se aperfeiçoou por todo o período neolítico. E aí, só por uma questão didática, a gente divide a pré-história assim: paleolítico, neolítico e idade dos metais. Mas, na verdade, né, alguns historiadores nem usam a expressão idade dos metais, porque, repito, o homem pré-histórico começou a dominar metal ainda do período paleolítico. Joia? Então, por isso eu coloquei essa questão, para não deixar vocês aí perdidos igual cego em tiroteio. A letra B não é a letra B. E aí, galera, a letra C diz assim: características do Neolítico: invenção da agricultura e a sedentarização dos primeiros grupos humanos. Foi o que eu expliquei para vocês ali, ó. Então a gente vai deixar a letra C em modo de stand-by e vamos para as demais assertivas. Letra D: invenção da roda. Não, a roda foi inventada pelos sumérios, muito depois, lá na Mesopotâmia. E pela mecanização da produção agrícola. Aí sim, essa seria correta, mas aí a invenção da roda não é a letra D. Letra E: invenção dos números. Os números também foram inventados muitos anos depois, já depois da pré-história. E o surgimento do capitalismo. Esse é que não, o capitalismo só foi surgir no final da Baixa Idade Média. Então, galerinha, a nossa resposta aí, sem medo de ser feliz, seria a letra C: invenção da agricultura e a sedentarização dos grupos humanos. Letra C. E aí a gente encerra a nossa aula de